Muito bem, mais uma aula, nosso grego koiné, aula de número 17, hoje é dia 8 de janeiro de 2021. Então nós vamos ter a nossa aula sobre verbos. Vamos ver aqui alguns verbos que estarão no presente do indicativo, a voz ativa. Todos os verbos que nós vamos ver estarão no tempo presente, o modo é o indicativo e a voz é a ativa. Como no português. No português temos 3 vozes verbais, a voz ativa, a passiva e a reflexiva. Também o grego tem a voz ativa. E todos esses verbos que eu coloquei aqui são verbos que já estão na primeira pessoa do presente do indicativo ativo. Os dicionários já apresentam o verbo já conjugado na primeira pessoa do singular. Então, nós temos aqui o primeiro verbo da nossa aula 17. Nós temos o verbo ago. Olha aqui, ago. O verbo ago quer dizer conduzo. Conduzo, eu conduzo. Verbo ago. Daí nós temos a origem, nós temos, aliás, a palavra que também tem o prefixo ago. Por exemplo, pedagogo. Olha, ago está presente aí, pedagogo. Depois nós temos o verbo acuo, acuo, isso aqui te lê como u, já estudamos isso. Acuo, o ômega, né? Verbo acuo é a tradução eu ouço, eu ouço. O verbo balo é jogo, jogo ou lanço, alguma coisa que é atirada. O verbo blepo, vejo, já está na primeira pessoa, eu vejo. Temos agora o verbo gnosco. O verbo gnosco, tradução, eu conheço, conheço. Daí o cognoscível, a palavra cognoscível, quer dizer, vem da palavra gnosco. Olha aí, gnosco, cognoscível, algo que é conhecido, verbo gnosco, conheço. Grafo, escrevo, grafo. Daí vem a palavra grafia, grafia, e assim por diante. Didasco, ensino, eu ensino. Olha aqui o verbo didasco. O verbo queriço, prego, proclamo. O verbo lambano, a tradução dele pode ser tomo ou recebo. E o verbo liu quer dizer solto. Nós já vimos esse verbo em alguma oportunidade. Então, nós temos aqui alguns verbos, já dá para a gente, com o que conhecemos, fazer alguma atividade. Como, por exemplo, aqui, eu tenho uma frase aqui embaixo, o apóstolo vê o pecador. No português, analisando, aqui eu tenho o verbo, na terceira pessoa do singular, o apóstolo, o pronome correspondente é ele, o apóstolo vê o pecador. Então, quem é que vê o pecador? O apóstolo. Aqui eu tenho o sujeito. Sujeito da oração. Vê quem? O pecador. Aqui eu tenho o objeto direto. Quem que ele vê? Esse objeto direto é o complemento do verbo. O apóstolo vê o pregador. Aliás, o apóstolo vê o pecador. Bom, passando para o grego, nós já conhecemos algumas palavras com as quais podemos passar para o grego esta frase aqui. Bom, sujeito. O que corresponde ao sujeito no grego é a palavra no nominativo. Nós conhecemos a palavra apóstolo no nominativo, então, que é o sujeito. Ela é escrita assim, apóstolos. Então, aqui, a terminação me indica que é sujeito, porque aqui é o apóstolo no português é sujeito. Então, eu passei para o sujeito.
E nós já conhecemos o artigo. O artigo também no nominativo é o ró. Ró. Então eu tenho apóstolos, sujeito, aqui o substantivo sujeito, apóstolos, e o artigo, acompanhando também a palavra no nominativo. Nominativo, nominativo. Ver. O verbo ver é o verbo blepo, mas aqui está na primeira pessoa. A terceira pessoa do verbo blepo, nós já vimos isso aí quando estudamos lá a conjugação dos verbos. A terceira pessoa tem essa terminação, blepei. Aqui, vê, ele vê. Olha a terminação, blepei. Então, seria, conjugando o verbo, seria assim, blepo, eu vejo, tu vês, blepeis, e ele vê, blepei. Olha aqui. Muito bem. Então, o apóstolo vê o pecador. O apóstolo vê o pecador. Então, verbo ver. Então, se é ele ver, tem que estar na terceira pessoa do singular. Ho apóstolos blepei. Blepei. Vê. Vê quem? É o objeto direto. A palavra pecador é hamartolos. Só que hamartolos está no nominativo, já vem assim. Então eu tenho que colocar essa palavra no caso do objeto direto, que é o acusativo. Qual é a terminação? A terminação é em on. Então, hamartolum. Olha aqui. Hamartolum. Então, aqui, ó, acusativo, que é o caso do objeto direto. Mas e o artigo aqui? O artigo nós já sabemos também, ele segue, olha aqui, tom. Então eu passei para o grego. O apóstolo vê o pecador. Ho apóstolos blepei tom hamartolon. Ho apóstolos blepei tom hamartolon. Hamartolon, o pecador. O apóstolo vê o pecador. Então ficou fácil. O artigo é ho, o genitivo dele ho, tu, o dativo e o acusativo ali, ó, nominativo, genitivo, dativo e acusativo. O artigo. Então aqui o acusativo, porque caso do objeto direto. Aqui está a tradução correta. Ho apóstolos blepei ton hamartolon. Ho apóstolos blepei ton hamartolon. O apóstolo vê o pecador. Muito bem, mais uma aula sobre alguns verbos. Dá para a gente trabalhar agora, passar para o grego e do grego para o português, trabalhar já algumas frases. Muito bem, Deus abençoe a sua vida. Até a próxima aula.